Se o Banco do Brasil resolver manter o Alexandre como correntista, a contraparte dos Estados Unidos é obrigada a retirar. Se eu tivesse ações do Banco do Brasil, Santander, Itaú, eu estaria vendendo nesse momento no Brasil. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Americanos, residentes legais dos Estados Unidos, pessoas jurídicas dos Estados Unidos ou divisões estrangeiras de tal entidade, ou seja, filiais das empresas americanas. Nós sabemos então, vou fazer a recapitulação, Lei Magnitsky não se aplica só a cidadão, não se aplica só a residente permanente e se aplica também à entidade. Agora vamos para a cereja do bolo, que é a seção 3. Seção 3, autorização para imposição de sanções. Diz a lei, de modo geral, o presidente pode impor as sanções descritas no parágrafo B a qualquer pessoa estrangeira que o presidente determine, com base em evidências confiáveis, que seja responsável por execuções extrajudiciais, tortura ou outras, é aqui que pega, outras graves violações de direitos humanos reconhecidos internacionalmente contra indivíduos em qualquer país estrangeiro que busquem expor atividades ilegais realizadas por funcionários do governo ou obter, exercer, defender ou promover direitos humanos, liberdades reconhecidas internacionalmente como a liberdade de religião, expressão, associação, reunião e os direitos a um julgamento justo e eleições democráticas. Ou tem atuado como agente de ou em nome de uma pessoa estrangeira em relação a uma atividade descrita no parágrafo 1º. Seja um funcionário do governo ou um associado de alto escalão de tal funcionário, ou seja, funcionário do governo ou alto escalão de tal funcionário, responsável por ou cúmplice em ordenar, controlar ou de outra forma direcionar os atos de corrupção significativa, incluindo a expropriação de bens privados ou públicos para ganho pessoal, corrupção relacionada a contratos governamentais, ou a extração de recursos naturais, suborno, ou a facilitação ou transferência dos proveitos da corrupção para jurisdições estrangeiras. Ou tem auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico para ou bens e serviços em apoio a uma atividade descrita no parágrafo 3º. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos pode, com base em evidências críveis, que é o trabalho que está sendo feito agora. O que é o trabalho que está sendo feito agora? Preparar, compilar, estruturar, reunir e apresentar o maior número de evidências possível. Para determinar sanções, o presidente pode determinar sanções contra indivíduos que tenham cometido graves violações de direitos humanos, reconhecidos internacionalmente contra indivíduos que tenham buscado obter, exercer, defender, promover direitos humanos, liberdades reconhecidas internacionalmente, como a liberdade de expressão, ou como o direito a um julgamento justo. Então, pessoas como o Alexandre, que mandam prender jornalista pelo crime de reportar fato, que manda prender cidadão americano pelo crime de postar suas opiniões no X, que manda suspender a atividade de uma empresa americana no Brasil porque ela se recusou a cumprir decisões ilegais, que julga pessoas no mesmo caso em que ele se tornou vítima e promotor, que comete as violações como ele está cometendo no julgamento do presidente Bolsonaro, onde ele não intima as testemunhas, onde ele não dá acesso às provas, onde ele intima o réu na UTI, onde ele faz julgamento a toque de caixa, onde ele ameaça pessoas para que elas façam delação premiada. Todas essas violações de direitos humanos são inequívocas e se encaixam certamente na tal da seção 3AI da Lei Magnitsky. E notem que as pessoas que deram apoio a essas decisões também podem ser sancionadas, já que elas também contribuíram para a violação desses direitos.
Eu estou falando, talvez, não sei, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a decisão do Alexandre de suspender o X e o Rumble, e essas empresas americanas no Brasil, ou da primeira turma do STF, que aceitou receber denúncia contra jornalista residente dos Estados Unidos para que fosse processado pelo crime de jornalismo. Esse tipo de gente entra na Lei Magnitsky. Mas não só esse tipo de gente. Funcionários do TSE, funcionários das comandantes do Exército, militares que compactuaram com isso, todos os que deram suporte às ações do Alexandre de Moraes são corresponsáveis e, portanto, sujeitos à Lei Magnitsky. Há também, vou continuar aqui, que nós entendemos a quem a lei se aplica, mas falta o entendimento do que ela permite, quais são as penas. Tá bom, já entendi quem pode, mas quais são as penas, quais são os termos dessa punição e da sanção? Aqui, meus amigos, é onde mora o desespero do Supremo Tribunal Federal e, além da maneira mais fácil de demitir os argumentos falsos aqui da Mônica Bergamo e desse pessoal, do Mauro Vieira e da turma que acha que não vai dar em nada. E eu vou explicar agora. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Peço desculpas a vocês se eu estou fazendo um programa um pouco mais de ter que ler aqui, etc. Mas é só para mostrar para vocês que eu sempre faço questão de matar a cobra e mostrar o pau. Porque é necessário. É necessário, é indiscutível o que eu vou dizer aqui. Não é mais palpite de jornalista da Globo News ou da Band News, sei lá o quê. Vejam, por exemplo, a seção 3. Ela continua assim. Sanções descritas. As sanções descritas nesse parágrafo são as seguintes. 1. Inadmissibilidade aos Estados Unidos. No caso de uma pessoa estrangeira, seja um indivíduo, inexigibilidade para receber visto. Caso o indivíduo já tenha recebido um visto ou outro documento, a revogação e outras coisas. Isso já foram contemplados, não precisava nem da Lei Magnitsky, porque já foram contemplados pela decisão ontem do Departamento de Estado. Mas agora é que começa a ficar interessante. Item 2. Bloqueio de bens. De modo geral, o bloqueio de acordo com a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. E essa é uma peça para vocês gravarem. Nunca ouviram falar? Lembra que quando eu falei de OFAC, ninguém sabia o que era OFAC? Lembra quando eu falei o que era a Lei Magnitsky, tirando o gênio do Olavo de Carvalho que previu isso antes de todo mundo? Ninguém sabia o que era a Lei Magnitsky. E agora eu estou trazendo para você um novo nome, chamado IEPA. International Emergency Economic Powers Act. A Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacional. E o que diz a seção A do item 2, bloqueio de bens? Diz o bloqueio de acordo com a lei da IEPA de todas as transações, com todos os bens e interesses em bens de uma pessoa estrangeira. Vou repetir. Por bens, aqui não entendam carro, não entendam casa apenas. Bens são ações, bens são dinheiro na conta, bens são investimentos, bens são benefícios de um trust, bens ou interesses em bens de uma pessoa estrangeira. Se tais bens e interesses de bens estiverem nos Estados Unidos, é uma possibilidade, entrarem nos Estados Unidos, ou estiverem ou vierem a estar na posse ou sob o controle de uma pessoa dos Estados Unidos. Lembrem do que eu expliquei o que era uma pessoa dos Estados Unidos? Lembram exatamente? O que eles dizem? Está aqui a definição, inclusive, de bem. Bem, neste subparágrafo, o termo bem tem um significado atribuído a esse termo na seção 16 da Lei de Administração de Exportações, conforme mantido em vigor, de acordo com a lei... Depois de ler isso aqui, eu acho que se a prova valesse 10, a Mônica Bergamo tinha tirado 2. Afinal, a proibição de entrar nos Estados Unidos, sobre o qual ela falou, de fato faz parte da Lei Magnitsky, mas nem de perto é a pior consequência. Bom, Mônica, infelizmente 2 não é o suficiente para você passar de ano, mas
na próxima você pode tentar de novo e ir melhor. Infelizmente, ou melhor, evidentemente, vocês já sabem que eu vou focar aqui na parte do bloqueio de bens, porque essa é, de fato, a punição que faz com que as sanções OFAC, nesse caso, advindas da lei Magnitsky ou do International Economic Emergency Powers Act, sejam chamados de sanções financeiras. Então, já li para vocês a parte do bloqueio de bens. O que diz essa parte aqui? Bloqueio de acordo com a Lei de Poderes Econômicos Internacionais. Essa que eu acabei de ler. Na prática, vou fugir um pouco aqui do juridiquês do roteiro, isso significa que todas as transações e bens de uma pessoa estrangeira, como por exemplo é o caso do Alexandre de Moraes, estrangeiras para os americanos, podem ser bloqueados se estiverem nos Estados Unidos, entrarem nos Estados Unidos, ou se estiverem essa é a parte-chave, estiverem na posse ou sob controle de uma pessoa física ou jurídica dos Estados Unidos. E é isso que faz as sanções OFAC decretarem a pena de morte financeira de quem é sancionado. Lembra lá no início da seção 2, que explica a lei, que eu disse que pessoa dos Estados Unidos, disse física, jurídica, residente, etc. Então, se os bens da pessoa sancionada estiverem na posse ou sob controle, algum controle dessas entidades, eles também têm que ser bloqueados. Ou seja, se o Alexandre tiver 1 centavo em qualquer instituição financeira que esteja de alguma forma conectado com pessoas físicas ou jurídicas ou residentes dos Estados Unidos, já era. E o que acontece? Por que na prática isso funciona, inclusive para bancos brasileiros? Ou para cartões de crédito, para o que seja? Bom, cartões de crédito é muito simples, né? Todos os cartões de crédito têm são bandeiras americanas. American Express é americano, Credit Card, Visa, acho que os que não forem também têm sede nos Estados Unidos. Bancos, quase todos os bancos brasileiros também têm sede nos Estados Unidos. Mas os que não têm sede nos Estados Unidos, eles têm um banco associado nos Estados Unidos que faz as transações e que faz o tal do sistema do SWIFT. Lembra que os americanos tiraram o SWIFT, os russos do SWIFT, e que isso gerou um problema danado e que ficou todo mundo desesperado? Então, é exatamente isso que acontece. Como os bancos têm as suas contrapartidas nos Estados Unidos, o que no final das contas acontece? Se o Banco do Brasil resolver manter o Alexandre como correntista, a contraparte dos Estados Unidos é obrigada a retirar essa parceria, a encerrar o acesso, portanto, do Banco do Brasil ao sistema financeiro internacional. Por isso que eu brinquei. Se eu tivesse ações do Banco do Brasil, Santander, Itaú, eu estaria vendendo nesse momento no Brasil. Porque vai haver um impasse. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha,
Que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.